Uma boa noite para quem está de noite, um bom dia para quem está de dia, uma boa tarde para quem está de tarde. Agora você vai participar de uma entrevista do pastor Paulo Ricardo e seus convidados no programa Koinonia, com o pastor Paulo Nogueira sobre Apocalipse 13. Essa é a parte 1. Depois postaremos no nosso canal a parte 2. Seja bem-vindo à sua dose semanal de comunhão. Começando agora o programa Koinonia, com o pastor Paulo Ricardo e seus convidados. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesta manhã para mais um programa Koinonia. Hoje nós temos o prazer de receber o pastor Paulo Nogueira, da Assembleia de Deus de Jardim Nogueira, ali em São Gonçalo. Pastor, muito obrigado. O senhor é um amigo de muitos anos. Obrigado por aceitar o convite, estar aqui mais uma vez. Eu agradeço também pelo convite, me sinto honrado, né? Pelo convite, pastor Paulo Ricardo, meu xará, né? E as demais pessoas que trabalham aqui, Deus abençoe a todos nós nessa manhã, nos dê sabedoria. E desde já deixo um abraço para o nosso amigo de longa data, só 42 anos, pastor Érico Rodolfo Bucinga, né? Só 42 anos só que a gente se conhece, né? Para a glória de Deus. Amém. Eu tinha 18 anos e já sou pai e avô, né? Então, o tempo passou, mas estamos vivos ainda pela misericórdia de Deus. Estamos escapando aí pelo fio, mas Deus está dando vitória. É verdade. Hoje, você que está nos acompanhando, nós vamos conversar com o pastor Paulo Nogueira, da Assembleia de Deus ali em Jardim Nogueira, em São Gonçalo. Nós vamos conversar sobre o capítulo 13 do livro de Apocalipse. Então, se você puder anotar, acompanhar, será um prazer para nós. Pastor Paulo Nogueira, Assembleia de Deus ali em Jardim Nogueira, em São Gonçalo. O capítulo 13 de Apocalipse é rico, como toda a Bíblia é rica. Sim. Quais os detalhes que o senhor quer começar a ressaltar para nós? Não, nessa introdução eu quero começar falando que há 43 anos atrás, esse capítulo foi o que mais me chamou a atenção. Eu tinha 17 anos, fiz um artigo sobre esse capítulo, dentro de um quartel em Natal, no Rio Grande do Norte, no bairro Quintas, um batalhão de comando de fuzileiros navais de Natal. E ali Deus falou comigo para eu me aprofundar nessa matéria sobre a marca da besta, a sua imagem. Eu comecei ministrando sobre isso. Há 43 anos Deus começou a me revelar dentro do quartel, justamente o capítulo 13 do Apocalipse. Graças a Deus. Então, nós vamos conversar bastante. Pastor Paulo Nogueira vai nos trazer aquilo que Deus tem mostrado a ele já desde aquela época. Aquilo que o Espírito Santo vai acrescentando. Pastor, qual o detalhe que o senhor quer nos colocar agora? O capítulo 13 ele fala sobre duas bestas. A besta que subiu do mar, ou que emerge do mar, e a besta que subiu da terra. Nós sabemos que besta é animais, mas nós entendemos aqui que isso não se trata de animal. Nós entendemos aqui que se trata de dois homens. Um de cunho político e o outro de cunho religioso. A gente vai começar por aí, nessa introdução. Graças a Deus. Pastor Paulo Nogueira, Assembleia de Deus de Jardim Nogueira, ali no Poço São Gonçalo. Vamos conversar sobre o capítulo 13 de Apocalipse. Pastor, pode continuar. Então, o capítulo 13, aqui diz, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Da última vez que nós estivemos aqui, nós falamos sobre Daniel 9, né?
mas hoje é Apocalipse. E o Apocalipse significa revelação. Ele foi dado na ilha de Patmos a João, e parece-me que ele não escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos. Parece que ele escreveu na igreja de Éfeso, mas toda a revelação foi na ilha de Patmos. Talvez eu esteja falando coisas que talvez ninguém nunca ouviu. Pastor, não estou entendendo, você quer saber mais do que a Bíblia? Não, tudo que eu falo é baseado na Bíblia, senão eu não seria convidado aqui para essa rádio, cujo pastor já me conhece há 42 anos, ele já tinha me cortado se eu não falasse Bíblia, porque o pastor Érico Rodolfo Bussing, ele é um mestre, para a glória de Deus, na palavra de Deus, mestre na Bíblia, né? Mas, no capítulo 1, verso 9, diz: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro da aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava, passado, na ilha de Patmos, ou na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma voz, como de trombeta. Quer dizer, ele estava na ilha de Patmos. Estava, não é estar. Eu agora estou tendo a revelação. Ele fala, estava. Então, alguns historiadores tecem comentários que ele escreveu, até porque lá ele estava preso, não tinha como escrever. Mas ele teve a revelação. Teve a revelação. E lá era os trabalhos de exaustão. A pessoa que ia para a ilha de Patmos, ele não passava mais do que um ano, pastor Paulo Ricardo, preso e vivesse mais do que um ano. Ele morria. Morria de exaustão, trabalho forçado, fome. Entendeu? É só estudar sobre o Império Romano que você sabe sobre isso. E ele escapou, ele ficou um ano lá e escapou, para poder escrever. Né? Porque primeiro, me parece que foi na época de Nero, que foi o mesmo que mandou matar o apóstolo Paulo, né? Entendeu? Dos César, pegou João e colocou num óleo de baleia quente numa caldeira, né? Isso já passou até em filme, todo mundo sabe disso. E ele não morreu, aí coloquei ele para ir para ver se lá ele morria. E lá ele viveu um ano e teve toda essa revelação. Então o livro do Apocalipse, ele foi justamente, o Senhor deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Olha o que diz aqui, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ou seja, o pai deu ao filho, o filho deu ao anjo e o anjo deu a João. A revelação da ilha de Patmos. Não é? Então, sobre o capítulo 13, fala de dois homens. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Que são, um é político, outro é religioso. A que emerge do mar é o anticristo. Porque o mar simboliza povos sem Deus. A Bíblia diz, né, em Isaías 57, 20, se não me falha a memória, que os ímpios são como mar agitado, cujas águas lançam de si lama em lodo e não se aquietam. Então o anticristo virá num período de grande inquietação, de grande interrogação no mundo, depois que a igreja foi arrebatada. Porque pastor Paulo e demais ouvintes, né, o que eu quero falar sobre isso? Esses homens, eles tiveram a revelação do futuro. Tiveram a revelação do futuro. Então, o anticristo ele vai vir justamente num período em que o mundo vai estar em aflição. A cada 2000 anos tem uma revolução na Terra. De Adão até Noé, 2000 anos, foi o dilúvio. De Noé até Cristo, a maior revolução de Jesus veio e fundou a igreja, com 2 apóstolos. E a próxima revolução de Cristo para cá, 2000 anos, é o arrebatamento da igreja. Que a Bíblia fala em várias partes da Bíblia, até no Velho Testamento fala sobre arrebatamento. O Daniel acreditava no arrebatamento. Ele escreveu naquele dia: muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, arrebatamento, outros para a vergonha e terror eterno. Aí já é 1007 anos após o arrebatamento. Isso não é heresia, não. Eu contei isso na Bíblia. 1007 anos depois, Jesus virá ele vai vir no final de 7 anos de tribulação para colocar o milênio, tá? E depois dos 1000 anos, Satanás será solto para persuadir as nações, ovelhas vão se transformar em bode, vai descer fogo do céu e vai consumir a terra. Então isso virá o juízo do grande trono branco que Daniel fala: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Arrebatamento, que vai acontecer imediatamente antes dos 7 anos de tribulação. E vai ter o milênio, então 1007 anos, estou somando certo.
vai ter o milênio, depois dos 1007 anos, vai ser o juízo do grande trono branco. Né? Então, esses dois homens aqui, o anticristo ele será um político. E o falso profeta será um homem que sairá da Europa. A Bíblia não sou eu. Não estou atacando a religião de ninguém. Estou falando Bíblia. Apocalipse aponta que esse falso profeta será um homem indefinido. Eu não sei quem é. Mas será um homem que sairia de Roma. O que eu sei quem é que o falso profeta será um homem religioso conhecido no mundo todo. Ele vai convencer o mundo para as pessoas adorar a primeira besta, que é o anticristo. Entendeu? Então, já começa por aí. Glória a Deus, nós estamos conversando sobre algo que é muito falado hoje e a gente precisa conversar com atenção, com cuidado, para isso, para que haja edificação. Pastor Paulo Nogueira, da Assembleia de Deus Jardim Nogueira, de São Gonçalo, é o nosso amigo, convidado, e o pastor pode continuar. Tá bom, então. O assunto é grande, muito Não, bom. esse assunto é grande. Então aqui diz que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vira semelhante ao leopardo, os pés como de urso, a boca como de leão, e o dragão dele o poder e o seu trono e grande poderio. Interessante que fala que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Em 92, para ser firmado em 93, houve uma reunião no Clube de Roma. O Clube de Roma, que a geografia também o chama de Clube da Itália, de vez em quando tem uma reunião ali para discutir os problemas do mundo, de economia, tá, dos países, globalização. E em 92 houve um consenso. A partir de hoje, o presidente daquela reunião, nós vamos nos reunir à porta fechada e vamos voltar e vamos trazer uma solução para o mundo. Qual a solução que eles encontraram? Dividir a Terra em 10 reinos no Clube de Roma. Reino 1, América do Norte, 2, Europa, 3, Japão, 4, Sudáfrica, Austrália, 5, União Soviética, 6, América do Sul e América Central, 7, Mundo Árabe, 8, Norte da África, o 9, a Índia e o 10, a China. Parte desse reino, pastor e ouvinte, eles são comunistas, que é o dedo em parte de ferro. Você vê que a Bíblia, ela se encaixa. Que Daniel discerniu aquele sonho da Nabucodonosor, que os países comunistas, conhecidos como países de esquerda, eles são tidos como países de cortina de ferro, porque é regime duro. E o democrata, regime de barro, maleável. É mais fácil trabalhar com barro do que com ferro. Entendeu? Então nós estamos vivendo esse 10 reis, que é o 10 dedos da estátua, em que Nabucodonosor viu e Daniel discerniu. E caiu uma pedra, e descia uma pedra de um monte, caía nos pés dessa estátua. Essa pedra já é Jesus Cristo vindo com a igreja arrebatada, vai tomar os 10 reinos do anticristo e vai dar para mim e para você governar o milênio aqui na terra. Essas 7 cabeças é porque Roma foi governada por 7 dinastias, 7 tipos de governo. Talvez eu não me lembro dos 7 agora, porque depois que eu tive Covid a minha mente falha muito, né? Eu tenho muito lápis de memória, né? Entendeu? Então, o que acontece? Essas 7 cabeças representam 7 reinos, 7 tipos de reinos e 7 montes, que são os montes Capitolino, Palatino, Esquilino, Aventino, Quirinal, Viminal e Celiano, também chamado Célio. Porque Roma é formada por 7 colinas. É conhecido como a cidade dos 7 montes. Entendeu? E 7 tipos de reinos. Alguns eu posso lembrar, cônsul e consulado, triunvirato, que teve uma época que Roma foi governada por 3 reis. Era chamado de triunvirato. Entendeu? Triunvirato. Imperadores, ditadores, Césares. Jesus falou da Deus que é de Deus, a César que é de César. Na época de Nero, imperador. Eram imperadores conhecidos como Césares. Não é? Entendeu? Então, teve também as arcas de Ravena que durou pouco. A Bíblia fala que quando um vem, vai durar pouco. Aí virá o 7. E o 8º vai para a destruição. Isso está tudo aqui também em Apocalipse. Né? Eu sei que é Apocalipse 13, pastor, mas um assunto leva o outro, não tem jeito. Claro. Porque a Bíblia ela se encaixa. Isso. Entendeu? A Bíblia é a maior intérprete de si mesmo. Aqui, ó, capítulo 17, verso 9 em diante. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, acabei de falar. Sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis, acabei de falar. Tá aqui, ó. 5 já caíram.
Um existe, na época de João. Outro ainda não é vindo, o sétimo. E quando vier, convém que dure pouco. A besta, que era e já não é ela também o oitavo. E é dos 7, e vai à destruição. Então, o oitavo regime de Roma não é mais regime político. Ou seja, dos César, dos imperadores, dos reis, dos ditadores, não. É regime do papado. Fala que o oitavo procede do 7 e vai à destruição. Nem João entendeu o que eu estou explicando agora, gente. Pastor, você é mais sábio do que João? Não. Muitos profetas que escreveram mistérios, eles morreram sem entender. Está lá em Daniel 12. Senhor, eu escrevi tanta coisa, não entendi. Eu li. O que está acontecendo? O que será o fim dessas coisas? Deus falou consigo. Se eu vou explicar, ele não vai entender, porque não está acontecendo. Daniel, fecha essas palavras. É para você não, para o povo lá na frente. Que sou eu, o senhor, o pastor, o povo que trabalha nessa rádio e os nossos ouvintes. Porque muitas profecias nós só entendemos quando a mesma se cumpre. Entendeu? Então, ele quis saber quem era essa mulher prostituta. Não sou eu que estou falando. Qualquer coisa processa João, manda um ofício lá para o paraíso, que ele está no paraíso. João, vou te prender. Porque não é o pastor Paulo Nogueira, não. Quem revelou foi Jesus a João. Então, ele quis saber quem é essa mulher. Olha quem é essa mulher. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E quando João escreveu Apocalipse, quem era que reinava Roma? Então não adianta. Roma será sempre Roma. E Gog será sempre Gog. Que é isso, pastor? Rússia será sempre Rússia. Amém. Graças a Deus, nós estamos aqui com o pastor Paulo Nogueira, Igreja Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, São Gonçalo. Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Continue conosco. Vamos retornar para mais detalhes sobre